existem pessoas que vão ao psiquiatra e nunca foram no psicólogo nenhuma vez, né? Então aí você não vai ter essa facilidade de conversar com o psicólogo da pessoa, né? Para aquelas pessoas que passaram primeiro pelo psicólogo, estão fazendo uma terapia, depois chega no médico psiquiatra, vale muito a pena ter o relatório, pelo menos, né, do psicólogo da pessoa. Porque, queira ou não, ela está ali toda semana, né? Toda semana com a pessoa e vai conhecer muito sobre a vida, sobre a estrutura, o ambiente, a rede social que essa pessoa tem inserida, né? Então, nesses casos, a gente tem essa facilidade e deve sim, né, procurar saber com o psicólogo ou discutir, né? Já em outros casos, não, né? Em outros casos, a pessoa vem primeiro no médico psiquiatra e você não vai ter essa facilidade. Mas para você dar um diagnóstico correto na psiquiatria, você vai precisar de um tempo maior. Então, as consultas com o médico psiquiatra deveriam, pelo menos, na maior parte das vezes, serem consultas de 1 hora, talvez de 2 horas, a primeira consulta inicial, porque você vai precisar ver o histórico familiar da pessoa, depois você vai precisar ver como foi na infância, na adolescência, como sintomas surgiram, se é que tem algum sintoma, né? Porque é diferente quebrar um braço. Se eu quebro o braço, tá claro ali que tem algo que tá quebrado, tá vendo, tá na cara de todo mundo que tem algo ali. Já na psiquiatria, algumas vezes, o que é normal, entre aspas, daquilo que não é normal, que é sintoma, é uma fronteira cinza. Não é tão claro assim. Não é tão claro assim. Na bipolaridade, por exemplo, isso acontece com frequência, né? Onde que você tem algo que parece que é sintoma, mas as pessoas ficam assim meio... Será que é sintoma mesmo? Será que isso não é? E para eu diagnosticar isso, eu vou precisar de um histórico, de conhecer a pessoa por mais tempo, né? Vai ser impossível dar um diagnóstico muito rápido, a não ser em situações de crise, né? Existem algumas situações de crise na psiquiatria que é muito óbvio, né? Que rapidamente você vai diagnosticar isso. Quais são as situações de crise? Você tem algum exemplo de que já aconteceu contigo? Claro, tem, por exemplo, quando alguém tem bipolaridade, ela pode entrar numa crise de mania. Crise de mania é basicamente a pessoa estar muito agitada, com energia muito alta. E isso acontece apenas no transtorno bipolar tipo 1. Mas como que ela fica? Ela fica sem dormir, por exemplo, 1, 2, 3 dias. Mas ao invés de ficar com aquele sono caindo, ela fica agitada, cada vez mais inquieta. Ela fala muito rápido, ela fica se movendo mais, então tem uma agitação motora, né? Basicamente fica se movendo muito, falando muito. Já começa a ficar meio óbvio, né? A pessoa não está dormindo, tem 3 dias, e ao invés de ficar caindo de sono, ela está muito inquieta e falante. Vê como já é um quadro mais forte, por assim dizer, né? Além disso, ela pode ter um aumento do desejo sexual, começa a ter muitos parceiros ou parceiras, no caso, né? Pode gastar muito, e aí a pessoa gasta mesmo, né? Eu já vi pessoa falir o patrimônio da família inteira em 1 mês, né? Cacete. Sim, pode acontecer durante uma fase de mania, essa fase agitada, né? Que eu costumo brincar que é como se fosse um fogão, né? Então, já teve pessoas que vendeu fazenda, torrou todo o dinheiro, né? Todo o dinheiro que a família tinha, né? Numa fase de 1 mês, por exemplo. No que essas pessoas gastam dinheiro? É com prazer ou ela compra coisas que ela acha que vai trazer um lucro? Com o que ela gasta? Excelente pergunta, porque na verdade esse gasto que a pessoa tem na bipolaridade nessa fase grave de mania é um impulso aumentado. Então a pessoa não vai lá comprar uma ação da bolsa que ela acha que vai dar lucro no futuro, não é isso. É o hedonismo, né? É o prazer aqui e agora. Então ela vai fazer o quê? Ela vai chegar na balada e comprar 10 combos de champanhe para todo mundo, né? É o famoso devendo e luxando, né? Mas é porque a pessoa está fora da racionalidade dela. Ela não faria isso normalmente. É a fase de mania que isso acontece, né? Quem teve muito isso é o Kanye West, né? Que é aquele rapper americano, né? Não sei se o pessoal conhece, mas é super famoso nos Estados Unidos, né? Ele tem transtorno bipolar tipo 1, ele teve episódio de mania e gastou horrores, né? Horrores, assim, né? Porque o bolso lá é muito fundo, né? Isso pra ele não fez nem cócega, né? Quase fez, mas machucou, mas o bolso é fundo demais, né? Então acaba que ele gastou muito, né? Só que aí volta até naquele ponto lá que a gente tá conversando, né? Como que você sabe que o Kanye West tá no episódio de mania? O cara tá falando demais, tá sem dormir, ele tá agitado,
ele está gastando demais e está com desejo sexual aumentado. Será que ele tem mania ou será que ele é só um rapper mesmo? Você que é um cara muito rico, com será dinheiro para gastar. Um cara muito rico se divertindo bastante. Né? Ele até conta quando ele foi internado, né? Por quê? Porque ele foi entrando em mania, até um ponto onde que precisaram pegar ele em casa, amarrar ele, aplicar sedativo e internar no hospital psiquiátrico, né? Você vê, se isso acontece com Kanye West, o que acontece no dia a dia, né? Por quê? Porque as pessoas ficaram adiando esse momento. Ah, não, é só o jeito dele. Não, é só o jeito dele. Não, ele só é um cara do hip hop, né? Até que ele realmente saiu da realidade. Porque pensa como se fosse uma rampa, que a pessoa vai subindo, né? Se ela continua subindo demais, ela sai da realidade. Ela tem sintomas psicóticos, que a gente chama, né? 70% de quem está nessa fase fogão tem sintoma psicótico. Então ela começa a escutar vozes, ela começa a achar que está sendo perseguido, ou ela tem uma coisa de delírio místico religioso, que ela começa a achar que é Deus, que tem poder de cura, que consegue salvar as pessoas, né? Então isso numa fase mais grave, saindo da realidade mesmo, né? E isso aconteceu com ele, né? A Britney Spears também é outra que é bipolar e chegou a surtar, né? A sair da realidade também. E depois tem a queda. Depois dessa fase tem a queda, que isso que define a bipolaridade? Tudo que sobe, desce, né? Quase tudo na natureza é assim, né? Na imensa maioria das vezes, você tem a mania, você tem a queda para a depressão. Mas o interessante disso é que não acontece com todo mundo. Não acontece com todo mundo. Aí você pode até ver uma coisa que é o nome bipolar tá errado, né? Então já vamos começar a desconstruir o nome, né? Porque bi seria 2, né? Polar de 2 polos, né? Então você fala, a pessoa tem 2 polos, né? Para cima e para baixo, né? Na verdade, não. Existe um tipo de bipolaridade que a pessoa só tem para cima, não tem para baixo, só tem para cima. Então ela só tem essa fase agitada, muito ativa, fogão, né? 30% dos homens bipolares têm isso e 15% das mulheres bipolares têm isso. Então a pessoa nunca deprime. Mas você tem razão. Na maioria das vezes, o normal, o comum, na verdade, né? Subir para a fase fogão de mania e cair para depressão. Mas não acontece com essas pessoas.